Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria, rogai por nós. Exercícios espirituais preparatórios à consagração total, conforme o método de São Luís Maria Grion de Montfort. 12 dias preliminares empregados em desapegar-se do espírito do mundo. 6º dia. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom do Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai o nosso entender, em nós vertei o vosso amor, com vossa graça eternal. O fraco em nós robustecei, nosso inimigo repeli, e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho revelai também, e que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus, por todo sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maris Stella, ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto uma estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer. Quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também estará o teu coração. O olho é a luz do corpo. Se o olho é são, todo o corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vos vestireis. A vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais do que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste, qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado da duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso.
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é o mesmo que lemos ontem, é isso mesmo. Então hoje a gente vai meditar outro trecho deste evangelho, tão lindo. Jesus fala assim: onde está o teu tesouro, lá também estará teu coração. Então, ele fala primeiro: não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam. Não ajunteis tesouros que passam, que se corrompem, coisas passageiras. Não seja o seu tesouro a sua casa, o seu carro, as pessoas, porque elas passam. Tudo que há debaixo do sol, como diz na Bíblia, no Eclesiastes, é vaidade das vaidades, tudo passa. Os seus bens materiais vai passar, você vai morrer, vai deixar tudo aqui, né? O seu corpo vai ficar aqui, sua alma vai para Deus. É passageiro. Então não se apegue a nada que seja passageiro. Nada dessa terra, nada. Como a gente lembrou do terço, nenhuma coisa pequena, não se apegue. E aí, depois que eu falei do meu terço, do apego às coisas pequenas, muita gente veio, algumas pessoas veio falar comigo. Eu também tinha um terço que eu era apegada. Então é uma coisa que, por ser uma coisa santa, sagrada, às vezes a gente pensa que não tem problema, né? Porque eu me apego a uma coisa sagrada, mas nem a isso ele quer que a gente se apegue. Não se apegue ao que passa, ao que se corrompe. Coloque onde está o teu tesouro, estará também o teu coração, o teu pensamento, o teu afeto. Então, se o seu tesouro está aqui na terra, se o seu tesouro, a sua riqueza, você pensa que é carro, casa, amizades, estima das pessoas, é um bom emprego, é viagem. Se você acha que a sua riqueza, o seu tesouro é isso, o seu coração, o seu afeto, a sua atenção, o seu tempo vai ser empregado nisso. O seu amor vai estar empregado nisso. E ele fala: juntais tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Os tesouros do céu são seus e ninguém vai te tomar, não vai ser consumido, é eterno. Então é uma insanidade a gente querer ajuntar tesouros que passam, sendo que se eu colocar a minha vontade, meu entendimento para ajuntar esses tesouros, eu vou perder os tesouros do céu. Ou é um ou é outro, porque o meu coração, a minha atenção está nos meus tesouros. Então eu ajunto tesouros no céu, e a minha vontade, a minha memória, a minha inteligência, o meu afeto, o meu coração vai estar empregado nesse tesouro do céu que não passa. A minha vontade, o meu tempo, o meu amor vai ser para o meu tesouro que está no céu, não está aqui na terra. Eu vivo aqui, mas o meu pensamento está no céu. Não é aqui, nada me prende aqui. Lá estará também o teu coração. E ele ainda fala: a gente não consegue servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. Se o seu tesouro, sua riqueza é o dinheiro, você vai servir ao dinheiro e não vai amar a Deus. Ou é um ou é outro. Meditação. As máximas de Jesus Cristo, parte 2. As bem-aventuranças nos ensinam o fim último ao qual Deus nos chama. O reino, a visão de Deus, a participação na natureza divina, a vida eterna, a filiação divina, o repouso em Deus. Então, Jesus quer que a gente empregue o nosso tempo, a nossa vida aqui na terra, para almejar essas riquezas aqui, ó. Conforme o Catecismo da Igreja Católica, 1726. O nosso coração deve estar aqui, no reino de Deus, a visão de Deus, a participação na natureza divina, a vida eterna, a filiação divina, o repouso em Deus.
Em Deus é só alegria, felicidade, amor. Ele contém só isso, só coisa boa. Então a minha vida deve ser empregada para buscar isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas, o que for necessário. Você vai viver aqui buscando o reino de Deus, vai empregar a sua vida nisso. E aí Deus vai te dar o que for necessário. O acréscimo para você manter essa natureza viva vos será acrescentado e dado conforme for necessário. E Deus é tão maravilhoso que Ele dá até o que a gente não precisa para sobreviver. Dá mais do que a gente necessita. Muitas vezes Ele faz isso, nos dá de presente as coisas da terra, né? Ele dá muito mais do que a gente necessita. Enquanto no mundo muitos têm como regra a vida, a satisfação do egoísmo, como regra de vida a satisfação do egoísmo, dos seus instintos e de sua sensualidade, Jesus Cristo propõe-nos como via de santidade a prática da pureza, da misericórdia e da paz. Então, assim, é bom deixar claro que não é porque a gente está buscando a santidade e buscar o reino de Deus que por causa dessa decisão Deus vai tirar tudo de mim, eu vou ficar pobre, se eu tenho uma casa eu vou perder. Não é isso. Pode ser que aconteça, né? Pode ser que aconteça com todo mundo, pode ser que aconteça com algumas pessoas, mas Ele não quer que a gente se apegue às riquezas, mas Deus muitas vezes dá pra gente o que a gente nem merece, o que a gente não precisa. A única coisa, Ele quer que a gente não se apegue. Se for tirado, que a gente vai continuar amando e servindo a Deus e buscando o reino de Deus, independente da circunstância de vida que a gente esteja. Bem-aventurados são aqueles que têm puros os seus corações, as suas almas, os seus corpos, as suas vidas, os misericordiosos. Viver este preceito custa-nos o esforço de afastar-nos de toda ocasião próxima do pecado. Divertimentos, exposições artísticas, meios de comunicação, e requer ainda que imploremos a Deus a força sobrenatural da continência. Então, assim, a gente evitar essas ocasiões de pecado, mas igual eu falei na meditação anterior, às vezes vai acontecer de você estar numa situação de ocasião de pecado que você não procurou. Igual o exemplo que eu dei, que eu fui ver o filme 40 Dias do Milagre da Vida. É um filme muito bom de Deus, espiritual, um filme bom para a nossa vida espiritual. Mas passou o trailer antes do que não era bom, né? Eu não procurei, mas eu nessa hora chamo o Espírito Santo. Se você está numa ocasião que você não tem como sair da situação e é uma ocasião de pecado, começa a conversar com Deus e pede a Ele que te mostre com os olhos dele aquela situação. E muitas vezes você vai conseguir reparar Deus vendo essas coisas, vai entender o comportamento do ser humano, vai olhar com outros olhos. Porque a gente está no mundo, então tem vezes que é inevitável ver as coisas, né? Às vezes não tem como, mas é evitar. O mundo inculca ser impossível a viver a pureza ostentando ambientes cada vez mais contaminados com estímulos à promiscuidade. Às vezes é inevitável. O mundo te deixa às vezes numa situação difícil, porque você não quer ver impureza, não quer ver nada de, por exemplo, você não deseja ver nada de sensual, vamos supor. E aí você tá na rua, tá dirigindo, tá andando e tem um outdoor bem grande na sua frente com imagens praticamente de pornografia. Porque hoje em dia tá assim. Por exemplo, propaganda de motel. Tem muitas que são exageradas, né? As fotos não tem nada de disfarçado mais. E na televisão, esses dias eu fiquei... É engraçado. Eu tava na casa da minha tia vendo... Tava todo mundo assistindo televisão. Eu tava na casa da minha tia. Eu quase não vejo televisão, mas tava lá vendo. Tava na casa dela e a televisão tava ligada. Aí tava passando uma propaganda de cosmético, de hidratante. E aí aparece a mulher só de lingerie.
passando creme no corpo. E eu falei, gente, mas que necessidade tem de uma propaganda de hidratante? Expor a mulher desse jeito? Porque a gente se acostuma tanto a ver essas coisas que a gente acha bonito. Nossa, que linda a propaganda. Que lindo esse hidratante. Que mulher bonita. Precisava daquilo? Da mulher aparecer quase nua? Porque a gente com o tempo acostuma. E é quase impossível você ter pureza nesse mundo da televisão. Porque eles não escolhem mais horário. Já se transformou numa coisa comum, normal. Então, na época do carnaval, a propaganda da Globeleza sem comentários. Segundo a Sagrada Escritura, só verão a Deus aqueles que tiverem a felicidade de manterem os corações puros. Para o século, a prática da misericórdia vem a tornar-se quase que imoral, pois os corações fecham-se com a indiferença ante as misérias que se lhes apresentam, recusando o perdão e praticando as injustiças. Jesus, a sabedoria encarnada, mostra-nos outros caminhos, o da paz e o da misericórdia. Consagrando-nos à Virgem Santíssima, exerceremos frutuosamente estas bem-aventuranças, entregando a ela todos os valores satisfatórios e impetratórios de nossas boas obras, para serem aplicados segundo os seus desígnios. É misericórdia pura fazer isso, entregar o valor das nossas boas obras, porque ela vai usar para todo mundo. É misericórdia, caridade fazer isso. Ela vai usar para a salvação de todas as almas, como mérito para todos. O mundo se preocupa em não sofrer. Busca o que é cômodo, mas o Espírito de Jesus motiva-nos ao contrário, como a gente leu na meditação passada sobre a cruz. O mundo não quer sofrer, mas Jesus está falando que a cruz nos doma, nos submete, porque senão a gente se lança nos precipícios, nas trevas. Compele-nos a não nos resguardarmos na tranquilidade e na fama à custa de práticas ilícitas, como a fraude, a calúnia e a opressão. E se nos impulsiona a termos disposição para as perseguições, sendo obediente às leis de Deus, sem qualquer respeito humano. Ofertando-nos a Maria Santíssima, haveremos de padecer muitas perseguições, e estas ainda aumentarão, como nos afirma São Luís Maria de Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção. Sereis perseguidos mais do que todos. Porque, sendo Maria a mãe dos vivos, a todos nós, seus filhos, entrega pedaços da árvore da vida, que é a cruz de Jesus. Então ela vai nos entregar pedaços da árvore da vida, que é a cruz de Jesus. As adversidades servem para afirmar a esperança em Deus, levando-nos à humildade, evitando a vanglória e exercitando-nos na desconfiança de nós mesmos. É o que Jesus fala, a cruz nos doma, nos freia as nossas paixões, faz a gente, é a nossa segurança, nos ajuda nessa renúncia, nos auxilia nessa renúncia. Por conseguinte, a sabedoria de Deus, comunicando o seu espírito de luz, a ciência dos santos e as outras ciências quando necessárias, transmitindo a capacidade de fazer a verdade conhecida aos outros, fazendo-nos desgostar das coisas criadas, dando-nos gosto pelas coisas de Deus, conferindo todos os dons do Espírito Santo e as virtudes em grau eminente, evitando a tibieza e a negligência, etc. Em virtude destas grandes graças, veementes combates serão travados, provações e contradições de toda parte nos aparecerão. Mas alguém muito especial vem em nosso auxílio, é Maria, a mãe de Jesus e também nossa mãe. Então não precisamos temer provação, contradição, sofrimento, porque vem essa pessoa muito especial nos auxiliar nesse combate. E já é certa a vitória, porque a gente já tem a Mãe de Deus, o Espírito Santo. Oração. Mãe Puríssima, queremos amar-vos para nos tornar semelhantes a Jesus. Fechai os nossos olhos para não darmos atenção às loucas vaidades do mundo, mas abri-os para os encantos da humanidade de Jesus. Que a vossa misericórdia nos ensine a ter amor e mansa caridade para com o próximo,
o que é próprio dos filhos de Deus. Amém. Dai-nos, Senhor, um coração virginal e doce, como o da vossa Santa Mãe. Amém. Meditação do Livro do Céu. Silêncio e pranto de Jesus pelas criaturas. Fala sobre a pureza. Esta manhã, meu gentil Jesus, transportando-me para fora de mim mesma, fazia-me ver a corrupção na qual o gênero humano caiu. Dá horror pensar. Enquanto me encontrava no meio destas pessoas, Jesus, quase chorando, dizia: Ó homem, como te desfiguraste, deformado, desnobrecido. Fiz-te para seres o meu templo vivo, e tu, por outro lado, tornastes o quarto do demônio. Até as plantas, estando cobertas de folhas, de frutos e flores, te ensinam a honestidade. O pudor que deves ter no teu corpo, e tu, tendo perdido todo o pudor e também a vergonha natural que deverias ter, te tornastes pior do que os animais, tanto que não tenho mais ninguém para te comparar. Tu eras a minha imagem, mas agora já não te reconheces mais. Antes me dás tanto horror por tuas impurezas, que me dá náuseas ver-te, e tu mesmo me obrigas a fugir de ti. Enquanto Jesus dizia assim, eu me sentia dilacerada pela dor ao ver tão amargado meu amado Jesus. Por isso lhe disse: Senhor, tem razão de que não encontra mais nada de bem no homem, e que chegou a tal cegueira que não sabe nem sequer respeitar as leis da natureza. Então, se quiser ver o homem, não fará outra coisa que mandar castigos. Por isso te peço que vejas tua misericórdia, e assim será remediado tudo. Enquanto assim dizia, Jesus me disse: Minha filha, dá-me tu um alívio às minhas dores. Ao dizer isto, tirou-se a coroa de espinhos, que parecia encarnada em sua adorável cabeça, e cravou na minha. Eu senti uma dor fortíssima, mas estava contente de que Jesus se reconfortasse. Depois disso me disse: Filha, eu amo grandemente as almas puras. E assim como das impuras sou obrigado a fugir, das puras em troca, como por um imã, sou atraído a fazer morada nelas. As almas puras, com prazer lhes empresto minha boca, para fazê-las falar com minha mesma língua. Assim que não se cansam para converter as almas. Em ditas almas, eu me agrado não só de continuar nelas minha paixão, e assim continuar ainda a redenção, mas o que é mais, me alegro sumamente de glorificar nelas minhas mesmas virtudes. Livro do Céu, volume 2, 1 de agosto de 1899. Então, em 1899, Jesus estava falando isso para Luísa, que olhava para o ser humano, para o homem, e via-o desfigurado, deformado, que nós fomos feitos para ser o templo do Espírito Santo, mas nos tornamos o quarto do demônio. Olha as palavras fortes que Jesus fala. Até as plantas cobertas de folhas, de flores e frutos, ensinam a honestidade, a pureza, o pudor que a gente deve ter com o nosso corpo. E a gente se tornou, com a perda do pudor, a não ter vergonha de mostrar o corpo, nós nos tornamos pior que os animais. E ele não tem outra coisa para nos comparar. Gente, é muito sério o que ele falou. Não tem outra coisa. Ele não pode nos chamar de animais, porque os animais não são como nós somos seres únicos, quarto do demônio. Aí ele fala, a gente era a imagem dele, a pureza, a castidade, o pudor. Agora não, a gente já é irreconhecível. Dá horror, ele tem horror de tanta impureza, porque Jesus é puríssimo, puríssimo, castíssimo, puríssimo.
dá náuseas ver-te. E ele é obrigado a fugir. E aí eu fiquei pensando, gente, ele falou isso Luiz escreveu isso em 1899. Como que eram as roupas das pessoas em 1800? Aí eu tô pensando aqui no jeito de se vestir, né, na questão, porque ele falou do pudor, né, assim, o jeito de mostrar, ter pudor, de não querer mostrar-se, né, o corpo, ter vergonha, né, de mostrar o corpo. Em 1899 ele tá falando isso. Imagina hoje, gente. Porque em 1899, pensa nas roupas das mulheres em 1899. Era vestido longo. E hoje? Meu Deus, eu tô boba. Aí eu pesquisei aqui as roupas, né? Imagens das mulheres em 1899. Vestidos, né? Uma roupa bem comportada, não tinha? E hoje? Que pudor que a gente tem. Olha pra televisão, porque a gente não pode ver. A gente acostuma tanto a ver a televisão e nem prestar atenção no que tá. A gente se acostumou tanto a ver coisas absurdas que a gente perdeu a sensibilidade. Para pensar na televisão. São seres humanos, criaturas criadas por Deus, filhos de Deus. Todo mundo que está na televisão é de verdade. Porque a gente começa a ver tanto assim, eles estão tão longe da gente, assim, um mundo tão distante, que parece que tem horas que a gente tem a sensação de que não é real. Mas são pessoas humanas criadas por Deus, todos os atores das novelas, criados por Deus à imagem e semelhança de Deus. E aí, como a gente vê hoje as mulheres vestidas na televisão? Nas propagandas, igual eu falei ontem. Na propaganda de hidratante corporal, de calcinha e sutiã. É normal, a gente acha normal, a gente perde a sensibilidade. E Jesus está falando aqui do pudor. Do pudor, a gente ter cuidado, né, com o corpo. O pudor, o que significa pudor? Sentimento de vergonha, timidez, mal-estar causado por qualquer coisa capaz de ferir a decência, a modéstia, a inocência. Então, o pudor é isso, é você ter vergonha, né, de você mostrar as partes do seu corpo. E a gente vê o mundo hoje, a gente olha para o mundo, para a televisão, a gente vê que perdeu totalmente o pudor. Totalmente. Né? Claro que tem as exceções, muita gente eu vejo mulheres hoje buscando essa nova forma de se vestir, né? De vestir com decência. E aí, mas o que a gente olha se a gente olhar para a televisão ou sair na rua, Deus não quer que a gente faça isso, que a gente fique julgando as pessoas, né? Mas para dar um exemplo do que Jesus está falando aqui, da falta de pudor, se a gente olhar para propaganda igual eu falei, propaganda de hidratante de corpo, não precisava colocar a mulher 3 horas da tarde na televisão de calcinha e sutiã, de lingerie. Sendo que aí a gente perde tanto a noção das coisas que a gente deixa nossos filhos ver. As crianças pequenas. E aí a criança perde a inocência. A criança olha a mulher de lingerie na televisão e acha que é normal. Acha que é normal se vestir daquele jeito. E aí a gente vai ensinando isso para os nossos filhos. E vamos pensar no carnaval. Aí perdeu totalmente, né? Não precisa nem a gente falar muito disso, porque todo mundo já sabe. Todo mundo sabe o que eu tô falando, que ele abomina essa falta de pudor, essa impureza. Da gente não cuidar do nosso corpo. De não vestir com modéstia, com decência, né? Principalmente para ir na igreja.
porque a gente sabe que, né, pode acontecer de pessoas que na própria igreja não se vestir adequadamente. E aí ele fala: tenho náuseas e fujo da criatura desse jeito. Foge. Enquanto Jesus dizia isso, a Luísa se sentia dilacerada pela dor, porque Jesus estava muito amargurado por isso. E ele pedia para ela: me dá um alívio, porque estou sofrendo muito. Aí, nessa época, que não tinha essa impureza do nos vestir, né? Que a gente se vestia com muito mais decência. Ele estava desse jeito. Imagina hoje, como Jesus se sente olhando para os seus filhos do jeito que a gente já sabe que está vestindo. É horror, que ele sente horror, ele sente náuseas, ele sente vontade de fugir das pessoas. Meu Deus. É muito difícil ler isso, né? A gente tem que amar muito, a gente tem que amar muito a Deus para reparar tudo isso, toda essa dor dele, para aliviar essa dor dele. Aí ele pediu para ela um alívio, aí ele tirou a coroa de espinhos dele e passou para ela, porque aí ele deixava ela sentir as dores da paixão dele, nela, no corpo dela. E agora ele fala do quanto ele ama as almas puras. A gente já falou sobre a pureza aqui nas meditações. Se não lembro se foi aqui que eu falei, acho que não. Depois a gente pode meditar mais sobre o que fala de pureza no livro do céu, que Jesus fala sobre a pureza. Ele ama grandemente as almas puras e como ele sente terror das almas impuras, porque ele, sendo o Espírito puríssimo, ele não consegue habitar numa alma impura, ele se sente muito atraído para morar nas almas puras. E a alma ele empresta a boca dele e a alma começa a falar com as palavras dele. As almas puras, com prazer, lhes empresto minha boca para fazê-las falar com a minha mesma língua. E assim a alma que é pura, ela vai falar. Não é ela que fala, é Jesus que fala. E assim ela não tem dificuldade para converter as almas, porque é o próprio Deus falando através dela. Então a palavra de Deus tem um poder muito grande. Então essa alma não tem muito trabalho para converter as outras, para convencer as outras. Em ditas almas, eu me agrado não só de continuar nelas minha paixão, como ele fazia com a Luísa, de que ela sentia as dores da paixão dele, ele continuava nela a paixão, e é uma graça muito grande, que ele falava para ela: Luísa, ele ensinou para ela a oração, para ela pedir essa graça para Deus, porque sentir as dores de Jesus, a paixão dele, a gente pensa: nossa, mas é um sofrimento, Jesus sofreu muito. Mas não é. Como a gente já falou da cruz, existe um mistério por trás da cruz. Sofrer por Jesus, sofrer as dores dele é uma honra. É uma honra. E ela tinha que fazer uma oração para pedir essa graça para Deus. A oração era assim: apresento-me diante do trono de Deus, do Pai, né? E peço pelos méritos de Jesus e por sua divindade que me conceda a graça de ser crucificada, de sentir as dores de Jesus. Como o Padre Pio tinha a chaga de Jesus na mão, né? Foi uma graça que ele recebeu. Ele sentia dor, muita dor, mas ele sentia dor no amor de Jesus, com amor. Era Jesus sofrendo nele. Então é uma graça. A alma sofre louvando e agradecendo a Deus. E assim continuar também a redenção, a salvação das almas. Essa alma pura, Jesus vem habitar nela e ele opera também a redenção, a salvação de muitas almas. Mas alegro-me sumamente de glorificar nelas minhas mesmas virtudes. Ele comunica as suas próprias virtudes à alma pura, a santidade, a paciência, o amor, todas as virtudes, né, que ele mesmo tem, perfeitas, ele comunica à alma pura.
Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.